Olá meninas, estamos iniciando hoje um novo projeto aqui em nosso canal. Esse aqui é o tapete folhas em crochê. Trabalhei ele com duas cores, o azul e o branco. Aqui no centro você tem duas folhas costela de Adão. As folhas eu estou deixando o link delas logo abaixo aqui da nossa videoaula. O centro do nosso tapete vai ser todo em azul. E aqui na segunda parte, eu trabalho com fio branco, que é o fio de destaque aqui da nossa folha costela de Adão. Esse tapete foi produzido com barbante número 6 e a base do tapete é com a agulha número 4. Essas duas folhas brancas costela de Adão que você tem aqui foram produzidas com a agulha número 3,5. Depois de pronto, o tapete vai ter 93 centímetros no comprimento e 65 centímetros na largura. Para fazer o tapete, você vai precisar de 375 gramas da primeira cor, que no meu aqui é um azul, e 245 gramas do fio branco, que é a segunda cor, que nesse caso aqui é o branco. Já incluindo as 10 gramas que você vai gastar aqui para cada uma das folhas. Eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Ok? Então, vamos começar. Eu vou começar trabalhando aqui com o meu fio número 6. A minha agulha de trabalho é a número 4. Eu começo prendendo o fio na agulha e vou fazer 14 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. São 14 correntes. Vou voltar na sétima corrente, 3, 6, 7. E vou fazer um leque com 3 pontos altos. Duas correntes, mais 3 pontos altos. Faço 3 correntes de separação, vou na última corrente e faço outro leque com 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. E você tem aqui a primeira carreira pronta. Para fazer a segunda carreira, eu faço 3 correntes, viro o trabalho, vou aqui no meio do leque, nessa alça de 2 correntes, e faço um novo leque com 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Faço 3 correntes de separação, passo aqui para o meio do próximo leque e volto a fazer um novo leque com 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos.
E você tem aqui a segunda carreira pronta. Para fazer a terceira carreira, faço as 3 correntes, viro o trabalho e vou fazer a mesma sequência. No meio do leque, faço aqui um novo leque, sempre com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço 3 correntes de separação, vou para o outro leque e faço aqui outro leque com 3 pontos altos. Duas correntes, mais 3 pontos altos. Faz 3 correntes, vira e recomeça já no meio do leque a fazer um novo leque. Você vai trabalhar um total de 18 carreiras, sempre fazendo aqui essa mesma sequência. Nós já estamos aqui trabalhando a carreira 4. Então, além dessa carreira, você vai fazer mais 14 carreiras, sempre com a mesma sequência. Finalizar essa carreira aqui, para colocar na mesa, para você ter uma visão melhor. Então, vai ficar assim. Aqui, você já faz as 3 correntes e vira e começa depois a 5ª carreira. Aqui nós já temos a carreira 1, 2, 3 e 4. Então, além dessas aqui, serão mais 14 carreiras, que é um total de 18, e volto trabalhando com você. Finalizada aqui essa primeira parte central, você tem aqui 18 carreiras, sempre com 2 leques, um em cada lateral e 3 correntes aqui ao meio. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são 18 carreiras aqui nessa parte central. Agora, eu volto aqui na lateral, trabalhando leques aqui pela lateral. Então, vou aqui começar por essa próxima lateral. Eu tenho 8 alças aqui entre os leques e mais uma alcinha aqui onde nós iniciamos a primeira carreira. Então, vou trabalhar aqui um total de 9 leques. Então, vou passar para a alça e faço a mesma sequência, trabalhando os leques com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Nós vamos trabalhando agora nessas alças que fizemos para virar as carreiras. Passo para a próxima alça, que é essa alcinha de 3 correntes, e faço outro leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, já fiz aqui 2 nessa lateral, será um total de 9 leques. Você vai trabalhando um em cada alça, até aqui nessa última alcinha. Já finalizando aqui, o último leque aqui dessa lateral, você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leques. Aqui o último é nessa alcinha aqui do canto.
Agora, eu vou passar para esse leque que você tem logo após aqui, o leque que você acabou de fazer. Você tem um leque aqui na base e aqui no meio dele, você vai trabalhar um outro leque. Mesmo que vai ficar aqui um encostadinho do outro, mas é assim mesmo. Para que depois a gente consiga fazer o que o nosso tapete fique oval. Então, aqui você fez um outro leque. Sempre a mesma coisa. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui ao meio, você tem uma alça que fica reta aqui com 3 correntes. Nessa alça, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Agora, eu vou passar aqui para esse outro leque, aqui onde você tem a sobra do fio, aqui o início do nosso tapete. Nesse outro leque, aqui no meio dele, faço também outro leque, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou passar aqui para a próxima alcinha e agora eu já vou trabalhar aqui na outra lateral. Então, aqui você tem 9 alças, em cada uma delas você vai trabalhar um leque. Então, fez aqui o leque, vai passar para as outras 8 alças e vai trabalhando o leque. Quando chega aqui nessa outra lateral, você faz um leque nesse aqui, nessa alça reta no meio. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto. E nessa última alcinha aqui em cima do outro leque, você vai fazer o último leque e aí volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, quando eu cheguei aqui na outra lateral, eu fiz o leque, os 3 pontos altos, separados aqui por 2 correntes, e o outro leque. Agora, para finalizar a carreira, venho aqui nesse primeiro leque que você tem na lateral, no primeiro ponto dele, vai fazer um ponto baixíssimo. Colocar aqui na mesa para você ver. Aqui nessa lateral ficaram 9 leques, 3, 6, 9. Aqui nessa parte mais estreita, outros 2 leques e entre eles 3 pontos altos e 2 alças de 2 correntes. Então, aqui deram 11 leques. E aqui no restante também, 9 leques, mais 2 leques e entre eles aqui 3 pontos altos e 2 alças de 2 correntes. Então, no final da carreira, você tem aqui 22 leques. Essa aqui é a primeira carreira que você fez aqui contornando todo o espaço aqui do tapete, ok? Agora, nós vamos fazer uma outra carreira da mesma forma. Eu vou passar aqui pra dentro dessa alça aqui do leque, então, vou no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo, no próximo outro ponto baixíssimo e aqui na alça, no meio do leque, outro ponto baixíssimo. Agora, vou fazer 2 correntes, para dar aqui a altura de um ponto alto, mais 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos. Então, fizemos aqui o primeiro leque dessa segunda carreira. Eu vou contar aqui como segunda carreira, porque nós trabalhamos a parte reta e agora nós vamos trabalhar sempre carreiras circulares.
Então, fiz a primeira carreira circular aqui, agora a segunda carreira circular. Então, fiz o primeiro leque, vou na alça, sempre aqui na alça do meio, e você vai trabalhando um novo leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui nessa lateral é um total de 9 leques, um em cada carreira, um em cada alça. Já fiz aqui 2 leques, vou fazer outros 7 até chegar aqui na ponta. Chegando aqui já no final da lateral, você trabalhou aqui 9 leques, vai passar aqui para essa parte mais estreita do tapete, vai na alça do leque, faz aqui também um novo leque com os 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos. Vai passar agora aqui para esse espaço que você tem 2 alças aqui de 2 correntes entre os pontos altos aqui ao meio, na primeira alcinha. Vai fazer também um leque com os mesmos 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Vai passar aqui para outra alcinha de 2 correntes que tem na lateral e vai trabalhar também aqui outro leque com os 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos. E agora vai passar aqui para as alças dos leques, sempre aqui no meio de cada leque, você vai trabalhar um novo leque. Então, a diferença da outra carreira é que você tinha feito aqui no meio antes 3 pontos altos separados por 2 alças, e nessa carreira você fez um leque em cada uma dessas alças aqui do ponto alto. E no restante, vai ser sempre um leque aqui em cada leque que você tem na base. Até aqui o final da carreira. Chega aqui, você faz o leque aqui na quina. Aqui onde tem os 3 pontos altos. Na primeira alça, um leque. Na segunda, outro leque. E aqui nessa última alça aqui do último leque, também outro leque. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último leque, eu venho aqui nesse primeiro leque que fizemos, eu subi aqui 2 correntes, vou aqui nessa segunda corrente, pego apenas a alcinha aqui da frente e faço um ponto baixíssimo. E você tem aqui a sua segunda carreira circular completa aqui no nosso tapete, ok? Agora, e nós ficamos aqui no final com 26 leques. Você pode contar aí que no final agora você tem 26 leques. Nós trabalhamos aqui esses leques que tínhamos aqui, um leque em cima de cada leque de base, e aqui na lateral mais estreita nós trabalhamos outros 2 leques, aqui em uma lateral e na outra também. No final você tem 26 leques. Agora nós vamos trabalhar uma folha em cima de cada um desses leques. Então, vou subir aqui uma corrente, nesse mesmo espaço faço um ponto baixo. Passo para o próximo ponto, faço outro ponto baixo, e no próximo também um ponto baixo. Aqui dentro da alça, vou fazer um ponto baixo. E agora vou subir 14 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Fiz as 14 correntes, agora eu venho aqui no ponto baixo, pego essa alcinha aqui de cima dele, a outra alcinha lateral e prendo com um ponto baixíssimo. Então, você tem uma alcinha aqui com 14 correntes, que é onde nós vamos fazer agora a folha. Agora, eu vou fazer uma corrente, viro aqui o trabalho, para minha alça não ficar torcida. E aqui dentro da alça, eu vou fazer um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos, e 5 pontos altos duplos. Para fazer o ponto alto duplo, você faz 2 laçadas na agulha. Esse aqui é o primeiro ponto alto duplo. O segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. Agora, vamos fazer o quarto ponto alto duplo com 2 laçadas na agulha. Você vem na base e conduz o fio, fica com 4 laçadas. Faz uma, fecha 2, faz mais uma, fecha 2, faz mais uma, fecha 2. Então, tem aqui o quarto ponto alto duplo e agora aqui o quinto ponto alto duplo. E você tem aqui a metade da folha. Faço agora 3 correntes e vou descer fazendo a outra metade da folha. Então, já começo fazendo 5 pontos altos duplos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Meio ponto alto e um ponto baixo. Fez aqui o ponto baixo, agora você vai fechar com um ponto baixíssimo. Aqui dentro ainda dessa mesma alça. Ficou assim. Vou fazer uma corrente, vou descer aqui pela lateral, você tem 3 pontos altos, vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Colocar aqui para você ver que ficou bem certinha. Vai ficar assim. Ok? Agora, nós vamos fazer uma outra folha, fazer a mesma sequência. Eu tenho o leque, você tem 3 pontos altos, vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Aqui no meio da alça, faço outro ponto baixo. E agora, vou subir as 14 correntes. Fiz as 14 correntes, volto aqui nesse ponto baixo que fizemos na alça, pego aqui a alcinha de cima, a alcinha aqui da lateral e prendo com um ponto baixíssimo. Viro o tapete aqui para outra lateral, viro ele aqui para que a folha fique bem certinha, faço uma corrente. E aqui dentro da alça, vou fazer um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos, 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4
e 5. Puxo os pontos aqui para ficarem certinhos aqui no meio da alça. Faço 3 correntes. Agora, vou fazer mais 5 pontos altos duplos. Então, já fiz aqui 2, 3, 4 e 5. Agora, são 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Meio ponto alto, um ponto baixo e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, viro aqui o meu trabalho aqui pra frente para ficar certinho. Venho aqui nos outros 3 pontos altos e vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Coloco a folha aqui na mesa. Vejo se ela tá certinha, ficou assim. Você vai fazer o mesmo em cada leque que você tem na base. Nós temos 26 leques aqui na base. Eu já fiz em 2, vou fazer então nos outros 24, sempre essa mesma sequência formando as folhas e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a carreira, eu tenho um total de 26 folhas. Nós trabalhamos uma folha em cada leque que você tinha aqui na base. Ficam 3 pontos aqui em cada uma das laterais do leque, 3 pontos baixos em uma lateral, 3 pontos na outra lateral e aqui no meio a folha. Então, são 26 folhas. Você tem aqui a parte estreita, tem essas 2 folhas que fica nesse pedacinho aqui, mais reto aqui, na base, que é esse encontro aqui dos 2 leques, que ficou esse trecho aqui, pegam aqui ao todo 6 pontos baixos, 3 em um leque e 3 no outro. Então, para passar aqui dessa folha para essa, que vai pegar aqui no meio, nós vamos trabalhar aqui uma alça com 8 correntes. Então, vou colocar aqui um marcador. Eu já sei, então, que quando eu for passar dessa folha para essa, eu vou fazer aqui 8 correntes. E aqui na outra lateral, a mesma coisa. Eu vou abrir aqui direitinho. Vejo aqui essa parte que ficou reta, aqui no meio. Vai pegar certinho aqui o meio. Então, para passar aqui de uma folha para outra, nesse trecho aqui que vai ficar aqui nessa parte reta, eu vou colocar aqui um marcador, que aqui eu vou trabalhar também uma alça com 8 correntes. O restante vão ser alças sempre com 6 correntes. Então, vou fazer aqui que você vai ver que essa próxima carreira é bem simples. Agora, nós vamos chegar até aqui no meio dessa folha, trabalhando com pontos baixíssimos. Para fechar essa carreira aqui, eu fiz aqui os últimos 3 pontos baixos aqui no último leque. E venho aqui nesse primeiro, onde também fiz 3 pontos na lateral, vou fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Vou passar para o próximo ponto, também faço um ponto baixíssimo, e no próximo faço outro ponto baixíssimo. Esse ponto baixo que fica aqui no meio da folha, eu não vou fazer ponto baixíssimo nele. Vou passar aqui direto para a folha, onde você tem aqui o ponto baixo, e já vou subir aqui por essa lateral, fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto que tenho aqui na base, até chegar na alça que você tem de 3 correntes no meio da folha.
Cheguei aqui na alça, também fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, fiz as 5 correntes. Agora, aqui na mesma alça, vou fazer um ponto alto. Então, fiz aqui um V. Ficou assim. Agora, vou fazer 6 correntes para passar para a próxima folha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo aqui para a próxima folha. Puxar aqui. Nessa alça que tenho aqui no meio dela, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Então, formei um V. Faço novamente 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para a próxima folha, bem aqui nessa alça, no meio dela, faço um V com um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. No final, você vai trabalhar aqui 9 alças, até você chegar aqui nessa folha que tem um marcador. Nessa parte aqui, você vai fazer 8 correntes. Então, essa aqui é a alça mais larga. Vai trabalhar depois 11 alças, sempre de 6 correntes. E quando chega aqui nessa outra folha, que fica aqui também nessa partezinha reta, nós colocamos um marcador. Aqui nessa outra folha, você vai fazer também 8 correntes. Então, vai fazer uma alça com 8 correntes. E depois vai completar com mais 2 alças com 6 correntes. Eu vou completar a carreira, então, vão ser apenas as alças e os V's aqui dentro, aqui em cima da folha. Eu vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 6 correntes. Agora, eu venho aqui nesse primeiro V, eu vou contar 1, 2 correntes. Nessa segunda corrente, pegando apenas a alcinha da frente, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Você tem aqui, abrir aqui melhor para você ver. Você tem aqui um total no final de 26 alças. Se você marcar aqui certinho a lateral, você tem 12 alças com 6 correntes e outra alça aqui com 8 correntes. Depois, 12 alças com 6 correntes e uma outra alça com 8 correntes. São um total de 26 alças, ok? Agora, para a gente poder fazer a outra carreira, agora nós vamos trabalhar com pontos pipoca. Eu vou deixar esse marcador aqui, que vai ficar mais fácil depois para me identificar a alça de 8 correntes. Então, aqui, iniciando agora a próxima carreira, eu vou passar para a próxima corrente, eu vou trabalhar o ponto pipoca sempre nessa corrente aqui do meio. Você tem 3 correntes aqui no meio de cada V. Então, vou fazer o ponto pipoca nessa correntinha do meio. Então, vou passar aqui para a próxima corrente com um ponto baixíssimo e vou na próxima, faço outro ponto baixíssimo. Então, estou aqui com o meu fio na correntinha do meio. Aqui eu vou subir 3 correntes para dar a altura do ponto alto e vou fazer mais 5 pontos altos. O nosso ponto pipoca vai ser de 6 pontos. Em cada V que você tem na base, você vai fazer a mesma sequência. Então, aqui, contando com as 3 correntes, você tem 6 pontos. Fez aqui, então, 6.
Retira aqui a agulha da laçada, volta aqui nessa terceira corrente, passa a agulha, pega novamente a laçada, passa aqui por dentro, formando o ponto pipoca. Fez o ponto pipoca, você vai fazer 2 correntes de separação, vai passar para essa alça de 6 correntes e vai trabalhar aqui 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fez os 8 pontos altos. Vou abrir aqui para você ver melhor. Você volta a fazer as 2 correntes, vai aqui no V, nessa correntinha que tem no meio, você tem sempre 3 correntes aqui na correntinha do meio. Você vai fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fez aqui os 6 pontos, retira aqui a sua agulha da laçada, vai no primeiro ponto, passa a agulha, pega a laçada, conduz o fio aqui por dentro, formando o ponto pipoca. Fez o ponto pipoca, faz 2 correntes, passa para a próxima alça de 6 correntes e trabalha aqui um bloco com 8 pontos altos. Então, já fiz aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Faz 2 correntes de separação, vai passar para o próximo V e vai fazer outro ponto pipoca. Então, é essa sequência aqui, até você chegar aqui nessa alça que tem 8 correntes. Então, vou trabalhar aqui em cada alça dessas, o bloco com 8 pontos e aqui dentro sempre um ponto pipoca. Entre o bloco e o ponto pipoca, vai ter sempre 2 correntes de separação. Até eu chegar aqui nessa alça que fica aqui no meio do tapete. Cheguei aqui na parte mais estreita do tapete. Até agora está dessa forma. Nós trabalhamos aqui em cada V um ponto pipoca. Entre eles, você tem a alça de 6 correntes que nós estamos fazendo um bloco com 8 pontos altos. Entre o bloco e o ponto pipoca, vai ter sempre 2 correntes de separação. Chegando aqui nessa alça de 8 correntes, eu vou retirar esse meu marcador aqui. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Nessa quarta corrente, eu vou colocar o marcador, porque nessa quarta corrente eu vou fazer um ponto pipoca. E depois, aqui na quinta corrente, eu vou fazer outro ponto pipoca. Então, vão sobrar 3 correntes para cá, 3 correntes para cá. Então, fiz aqui no V o ponto pipoca e as 2 correntes de separação. Nesse espaço aqui, antes de chegar no marcador, que está aqui na quarta corrente, aqui nós estamos agora trabalhando nessa alça que você tem 8 correntes. Coloquei o marcador na quarta. Então, aqui nesse primeiro espaço, eu vou fazer um bloco com 6 pontos altos. Então, fiz 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 pontos altos. E faço 2 correntes de separação. Agora, eu vou retirar o marcador e nessa quarta corrente, eu vou trabalhar aqui um ponto pipoca. Então,
Aqui dentro dessa corrente, eu vou fazer 6 pontos altos, aqui na mesma corrente. Então, já fiz 3, 4, 5 e 6. Retiro aqui a agulha da laçada, vou no primeiro ponto, passo a minha agulha, pego a laçada, passo aqui por dentro e formei o ponto pipoca. Faço mais 2 correntes de separação. Vou aqui na próxima corrente de base, que é a 5ª corrente, e nela eu também vou fazer um outro ponto pipoca. Então, aqui eu vou fazer 6 pontos altos aqui dentro da mesma corrente. Eu já fiz aqui 4, 5 e 6. Deixo aqui a laçada, coloco a agulha no primeiro ponto, pego a laçada, passo aqui por dentro e formei o ponto pipoca. Faço 2 correntes de separação e agora aqui no outro espaço, sobraram 3 correntes aqui na base, nesse espaço aqui, eu vou fazer mais 6 pontos altos. Eu já fiz 3, 4, 5 e 6. Então, vai ficar dessa forma, nessa alça aqui de 8 correntes. Você vai ter um bloco com 6 pontos, 2 pontos pipoca e outro bloco com 6 pontos. E entre eles, você vai tendo sempre 2 correntes de separação. Então, aqui vão ser 3 alças de 2 correntes. Faz novamente 2 correntes, agora vai passar para o V. Na alcinha do meio, você vai fazer um outro ponto pipoca com 6 pontos altos. Então, fiz aqui 5, 6, forma aqui o ponto pipoca, faz novamente 2 correntes e vai passar agora na alça de 6 correntes. Você volta agora a trabalhar o bloco com 8 pontos altos. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai fazer as 2 correntes e no V, na alcinha que na corrente do meio, você faz outro ponto pipoca. Então, vai ficar assim. Em apenas 2 alças, que são essas alças que você tem de 8 correntes, você vai trabalhar 2 blocos de 6 pontos, 2 pontos pipoca aqui no meio. No restante das alças de 6 correntes, você sempre vai fazer o bloco com 8 pontos. Então, nessa alça aqui, dessa parte mais estreita do tapete, vai ficar assim aqui na lateral. E nessa outra alça, também de 8 correntes, você vai trabalhar 6 pontos, o ponto pipoca, outro ponto pipoca, 6 pontos. Nas outras alças, sempre 8 pontos altos e em cada V, um ponto pipoca. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você.